Bom dia, turma do 9º ano do Centro Educacional Alexis Novelino. Estamos aqui para mais um encontro das nossas videoaulas. Quem vos fala é o professor Rodolfo Quintanilha, da disciplina de História. E hoje a nossa temática é Primeira Guerra Mundial. E o corte que nós estaremos hoje trabalhando é as causas, o que levou a esse grande conflito, um dos maiores conflitos da humanidade. Então, gente, vamos lá, vamos entender as causas, os fatores que levaram a essa guerra. E eu quero iniciar com a Revolução Industrial. Uma das primeiras causas da guerra é a Revolução Industrial. Mas como a Revolução Industrial foi lá no século XVIII, né, e nós estamos já tratando de início do século XX? Sim, pois nós somos sabedores que a primeira Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra, devido à mão de obra farta, era um território rico em matéria-prima, em minerais, e isso vai fazer da Inglaterra pioneira na Revolução Industrial, né? Tinha mercado consumidor para isso, e porém, com a chamada Segunda Revolução Industrial, não só a Inglaterra está engajada nesse processo de industrialização, dessa mudança de mão de obra manual para as máquinas, né, as fábricas, as pessoas saem das suas casas e agora vão trabalhar nas fábricas. Agora tem outros países envolvidos nesse processo de industrialização, como a França, a Itália, a Alemanha, o Japão, os Estados Unidos da América e, por que não, Brasil também, né? E nesse processo de expansão da industrialização, os países vão em busca ainda mais incessantemente de matéria-prima, de mercado consumidor. E o resultado dessa busca, dessa corrida por matéria-prima e por mercado consumidor, vai acontecer o chamado neocolonialismo, o imperialismo europeu. E o que seria esse neo? Neo vem de novo, né, gente? O que seria esse neocolonialismo? Houve um primeiro período de colonização dos países europeus que acontece aqui na América, né? Os ingleses lá em cima na América do Norte, né? E principalmente os portugueses, os espanhóis aqui na América do Sul, a França também lá em parte do Canadá, tentou pegar aqui o Rio de Janeiro para colonizar, na chamada França Antártida, né? Então essa foi o primeiro processo de colonização. E aí acontece o neocolonialismo, onde os países estão em busca de matéria-prima, de minerais, de mercado consumidor, e aí isso vai acontecer nos territórios afro-asiáticos, né? No continente africano e também na Ásia. E os países vão em busca dessa colonização, né? E vai haver a chamada partilha desses países. Porém, nessa partilha desses países, existem dois países que saem atrás dessa expansão neocolonial, e eu estou falando de Alemanha e Itália. A Alemanha e a Itália, ela sai tardiamente na busca por territórios devido à tardia unificação dos seus territórios, né? E aí eu estou falando da antiga Prússia, que vai se transformar em Alemanha, e da Itália, né? São países que tardiamente se unificam, e isso vai retardar também o seu processo de expansão colonial, o neocolonial, né? E isso vai gerar uma rivalidade entre aqueles que já estão com um passo à frente e esses que querem agora acompanhar essa colonização, essa expansão de seus territórios. E isso vai gerar alianças, políticas de alianças, né? A chamada política de alianças. E como que se deu essa política de alianças? Se formou a chamada Tríplice Aliança,
né, que aí é a Alemanha e a Itália que saem de forma tardia, e eu já vou falar o outro país que vai compor a Tríplice Aliança, né, e a Tríplice Entente, que é formada por aqueles que já deram o pontapé inicial e estão mais à frente. Aí eu estou falando da própria Inglaterra, a pioneira na Revolução Industrial, na França e a Rússia. São países que se unem nesse antagonismo, nessa rivalidade expansionista. E quem é o outro país que vai estar junto da Tríplice Aliança? Tríplice Aliança formada por Alemanha e Itália. E aí eu estou falando do Império Austro-Húngaro, o Império Austro-Húngaro, a Áustria, né? E a Áustria, ela debanda para o lado da Tríplice Aliança devido a conflitos por territórios na própria Europa. E esse conflito na própria Europa já havia acontecido entre França e a própria Alemanha, quando a França perde territórios, a Alsácia e Lorena, a França perde para a Alemanha na chamada Guerra Franco-Prussiana, e isso gera um conflito e um espírito de revanchismo da parte dos franceses muito grande. Né? Os franceses sempre tiveram isso, lembra lá, agora eles estão unidos, a Inglaterra e a França, mas até então elas eram francas inimigas, né? Desde a época lá da Idade Média, na Guerra dos 100 Anos, depois na Guerra dos 7 Anos, e as derrotas francesas fez com que ela criasse esse espírito de revanchismo, né? E isso não vai ser diferente com a Alemanha agora. Agora, por que a Inglaterra e a França estão juntos agora? Porque elas têm um inimigo comum, que é a Alemanha. Né? A Inglaterra e a França têm um inimigo comum agora, que é a Alemanha. Então eles se unem contra esse inimigo comum. E voltando à questão da Áustria-Hungria, né? Há uma disputa interna na Europa por território. E ela vai rivalizar contra a Sérvia por um território. Áustria, Sérvia, no meio está a Bósnia. A Bósnia até então pertence à Sérvia. Mas a Hungria quer anexar esse território. E aí cria uma rivalidade entre as duas. A Áustria-Hungria agora está do lado da Tríplice Aliança. E a Sérvia, num pacto político que ela faz com a Rússia, ela vai dizer à Rússia: eu preciso de aliados, porque se a Áustria me guerrear, me bombardear ou invadir, eu preciso de aliados. E ela vai fechar essa aliança com quem? Com a Rússia. Então a Rússia meio que puxa a Sérvia para o seu lado. Além desse caráter geográfico, existia também a questão do nacionalismo forte entre esses povos, né? O chamado pan-germanismo, né? Pois o Austro-Húngaro, o Império Austro-Húngaro é de origem germânica, e o pan-eslavismo, né? Que é a Sérvia, que é de origem eslava. Então havia esse conflito étnico também, né? Então está aí colocado no tabuleiro os dois times, as duas alianças, né? E aí essa configuração vai ser chamada dessas alianças políticas, a política de aliança, vai receber um novo nome agora de paz armada. Ou seja, de um lado, a Tríplice Aliança. Quem é a Tríplice Aliança? Alemanha, Itália, Império Austro-Húngaro. A Tríplice Entente, Inglaterra, França, Rússia, e agora a Rússia puxa a Sérvia, né? E aí a chamada paz armada. Os países agora estão investindo em armamentos, porém ninguém declara guerra com ninguém. Porém todo mundo sabe que é iminente, que irá acontecer de fato um conflito em algum momento. E esse momento chega. Por que esse momento chega? Porque o príncipe austro-húngaro, Francisco Ferdinando, que faz parte da Tríplice Aliança, vai à Bósnia. Vai em busca de negociação geopolítica. Há um grupo radical sérvio
que saberá dessa ida do Francisco Ferdinando à Bósnia, e eles se farão presente lá. É a Mão Negra, um grupo radical. E quando Francisco Ferdinando chega à Bósnia, acontece um atentado. Melhor dizendo, já havia acontecido dois, né, nessa sua visita, porém ele insiste em continuar nesse território até que um radical sérvio ataca o seu carro, e nesse atentado morre Francisco Ferdinando e a princesa Sofia, que inclusive estava grávida. Pronto. Olha o problema. O Império Austro-Húngaro vai declarar guerra à Sérvia, e aí é um efeito dominó. A Sérvia, que tem aliança com a Rússia agora declara guerra ao Império Austro-Húngaro. A Itália e a Alemanha, sabedora disso, vai declarar guerra à Rússia, que os seus aliados agora, Inglaterra e também a França, vão declarar guerra aos países da Tríplice Aliança. Então a Tríplice Entente, a Tríplice Aliança agora vão de fato se confrontar. E a paz armada termina e dá início agora à Primeira Guerra Mundial, conhecida pelo grande historiador contemporâneo Eric Hobsbawm como a Grande Guerra. Foi uma das maiores catástrofes, uma das maiores mazelas feitas pela humanidade, onde resultará em várias milhares de mortes e grandes crises políticas, econômicas e humanitárias na humanidade. Tá ok, pessoal? Na próxima aula nós estaremos falando sobre as fases da guerra, mas por hoje é só.